Nós estamos numa série de mensagens no quarto evangelho, o Evangelho de João, e essa série de mensagens, nós intitulamos de Para que Creiam, porque o Evangelho de João tem esse propósito. Todo ele foi escrito para que as pessoas conhecessem a Jesus, sua obra redentora, e pudessem crer nele como Filho de Deus, como Cristo. Hoje nós vamos ver um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é sobre o novo nascimento. Nós vamos entrar no capítulo 3 de João, e nós vamos ver sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E nós vamos observar algumas lições, nós vamos ver o que significa o novo nascimento e o que você precisa fazer para receber o novo nascimento, e o que ele implica na nossa vida. Então vamos ver sobre o que é o novo nascimento, ou sobre esse tema tão importante na Bíblia, a regeneração, o nascer de novo. Primeiro nós vamos observar o contexto dessa história, para depois entrarmos de fato no significado do novo nascimento, ou da regeneração. Vamos ver quem é esse personagem que vai se encontrar com Jesus aí em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos. Nós vamos ver algumas características desse homem. Em primeiro lugar, Nicodemos, quem ele era? Ele era um homem rico, um homem abastado financeiramente, mas o seu dinheiro não podia trazer aquilo que é mais importante, aquilo que lhe traria uma eternidade na presença de Deus, que é a salvação, o novo nascimento. Ele podia ser um homem que vivia no luxo, financeiramente falando, mas seus recursos financeiros não podiam adquirir o maior dos tesouros, que é o novo nascimento. Apesar de ser rico, Nicodemos ainda era miserável espiritualmente aos olhos de Deus, estava perdido. Quem era Nicodemos? Nicodemos, segundo a Bíblia, ele era um doutor em teologia, ele era um rabino, mestre em Israel. Ele conhecia profundamente a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento. Ele cresceu nas Escrituras, conhecendo a palavra do Senhor. Ele era um homem com muitos diplomas em teologia. Apesar de ser um homem que conhecia muito a Bíblia, um homem profundo nas Escrituras, Nicodemos ainda não havia nascido de novo, ou seja, ele ainda carecia de salvação. Como é possível acontecer hoje em dia, pessoas conhecedoras das Escrituras, existem pessoas que têm títulos acadêmicos no que diz respeito à teologia, pessoas que têm graduação de doutor em teologia ou mestrado em teologia, mas que ainda estão perdidas, essas pessoas, porque ainda não nasceram de novo. Nicodemos, ele era um religioso, cheio de zelo. Ele era um fariseu, conforme diz as Escrituras. Ele era membro de um grupo mais radical dos religiosos da época de Jesus, o grupo dos fariseus. Ele fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso e que também julgava algumas causas civis. O Sinédrio ele era composto por 71 homens, 71 religiosos, dentre eles fariseus e os saduceus. E esses homens então julgavam causas religiosas e causas civis ali na nação de Israel. Eles só não tinham a prerrogativa de sentenciarem alguém à pena capital, à morte. Isso era uma prerrogativa do tribunal romano. Então Nicodemos, ele era um homem importante, ele era um homem religioso, zeloso, e ele tinha também ali uma função política na nação de Israel, além da sua função
religiosa, ele era uma autoridade, tanto religiosa como política. Porém, apesar de ser um homem de status, um homem de destaque na sua sociedade, era um homem perante Deus ainda perdido. Ele ainda precisava nascer de novo. Nicodemos, ele tinha também alguns conceitos corretos acerca de Jesus. Nicodemos chama Jesus de Rabi, ou mestre. E Jesus, de fato, é um mestre. Ele é o maior dos mestres. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é o Deus de infinita sabedoria. Há muita literatura hoje em dia, se você for em livrarias seculares, e você vai ver livros e mais livros acerca de Jesus como um sábio, como um mestre, até mesmo como um guru. Várias citações de Jesus nesses livros. Por exemplo, há muita gente que escreve tendo os princípios de Jesus como base para a vida empresarial. Então aplicam os princípios de Jesus, os ensinamentos dele, no que diz respeito ao mercado de trabalho, as relações interpessoais na empresa. E Jesus, de fato, é um mestre, ele é um sábio. E se você aplicar os princípios dele em qualquer esfera da sua vida, você só tem a ganhar com isso. Isso vai trazer benefício. Porém, crer em Jesus apenas como mestre não garante salvação, novo nascimento. Apesar de Nicodemos crer em Jesus como rabi, mestre, esse conhecimento não era suficiente para salvá-lo. Nicodemos também reconhece Jesus como um operador de milagres. Nicodemos chega para Jesus e disse: mestre, eu sei que o Senhor faz milagres e ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus, no capítulo 2, nós vimos no final que ele estava realizando vários milagres ali na ocasião da Páscoa judaica em Jerusalém. E muitas pessoas creram em Jesus, porém Jesus não acreditava na autenticidade da fé daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, elas criam em Jesus apenas como um operador de milagres, um milagreiro, não em Jesus como Messias, como Cristo, como Salvador, como Filho de Deus. E Nicodemos talvez tenha ido até Jesus à noite, escondido, porque ele era um homem famoso, e ele não queria que as pessoas vissem que aquele homem importante, um doutor em teologia, um homem do Sinédrio, um fariseu, estivesse falando ali com Jesus Cristo, o Nazareno. Mas ele, curioso por saber dos milagres que Jesus já tinha realizado em Jerusalém, ele vai ali para investigar, ele vai para conhecer Jesus. E de fato, Nicodemos, ele reconhece que Jesus fazia aqueles milagres. Porém, você, como Nicodemos, pode crer em Jesus como um operador de milagres. Talvez você veio aqui nessa noite e você fez uma oração agora nesse período de intercessão. Quem sabe você está enfermo, quem sabe você precisa de um milagre, e você creu que Jesus pode fazer esse milagre, e Nicodemos cria nisso. Porém, crer em Jesus apenas como operador de milagres materiais, milagres físicos, não garantem salvação, novo nascimento. Existem pessoas em igrejas, e igrejas abarrotadas de pessoas, que receberam milagres e creram em Jesus, que Ele podia fazer. Mas muitas pessoas ali que, apesar de terem recebido milagres, estão indo para o inferno. Por quê? Porque não receberam ainda o maior dos milagres, o novo nascimento. Porque ainda não creram nele como Cristo, como Salvador, Senhor e Deus de suas vidas. Então aí está o raio-x desse personagem. O homem importante, religioso,
sábio, de status político, social e religioso, homem com uma reputação ilibada, irrepreensível aos olhos dos homens, porém precisava ainda da maior das bênçãos, do novo nascimento. Eu creio que João, inspirado pelo Espírito Santo, ele registrou a história de Nicodemos aí com o seguinte propósito. Ele registra essa narrativa logo no início do seu evangelho, é o primeiro dos encontros, dos grandes encontros que João vai narrar nesse evangelho, porque João quer nos mostrar que se um homem como Nicodemos, com todo esse pedigree, com todo esse status, precisava de um novo nascimento, quanto mais eu, quanto mais você. Quanto mais a mulher samaritana, que nós já vamos estudar sobre ela mais para frente, quanto mais o paralítico do tanque de Betesda, quanto mais a mulher adúltera que aparece no texto de João, quanto mais o cego de nascença, quanto mais pessoas como eu e você. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos precisam nascer de novo. E Jesus é enfático. Nicodemos, olha para quem Jesus está dizendo isso. Um homem bom. Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Agora sim, vamos estudar rapidamente o que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Que é esse assunto que Nicodemos ouviu de Jesus. O que é o novo nascimento que Nicodemos tanto precisava receber e eu e você também necessitamos e todo ser humano necessita. Em primeiro lugar, olhando para o texto que nós fizemos a leitura, o novo nascimento, ou a regeneração, é um outro nome dado ao novo nascimento, é algo totalmente novo. A palavra aí que Jesus usa para novo nascimento significa absolutamente novo, algo inédito, algo que nunca existiu, um começo diferente, um outro tipo de nascimento. É uma espécie de ressurreição daquele que estava morto espiritualmente e que Deus opera no interior da pessoa que crê em Jesus. É o passar da morte espiritual para a vida com Deus. É algo novo que Jesus veio trazer. Aquele que aparece em João capítulo 1 como verbo, aquele que através dele foram criadas todas as coisas, que trouxe a vida ao universo, é aquele que estava ali diante de Nicodemos, trazendo também aquilo que nenhum homem poderia ter por si mesmo, uma nova vida. Novo nascimento é também uma obra exclusiva de Deus. Por isso, Jesus diz sobre o nascer de novo, e essa palavra de novo, ela é melhor traduzida como nascer do alto. Nicodemos, é necessário nascer do alto. Quando Jesus fala nascer do alto, ele está nos trazendo que o novo nascimento é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus. Não é algo humano, não é algo que vem dos homens, é algo que vem da graça, do trono do Senhor aos homens. Assim como nós não podemos nascer fisicamente por nós mesmos, para eu ter nascido, eu precisei que os meus pais se relacionassem, quisessem ter um filho. E aí eu nasci. Para que alguém nasça, é preciso procriação. Ninguém nasceu porque quis e porque teve esse poder, essa capacidade de se criar. Não, nós, para nascermos, fomos dependentes dos nossos pais.
Da mesma forma, o novo nascimento. Ninguém tem o poder em si mesmo de nascer de novo, de nascer espiritualmente. É preciso um Pai, e no caso o Pai Celestial. Esse nascimento que vem do alto, que vem de Deus e que gera uma nova vida no nosso interior, que traz uma vida espiritual para nós, a vida eterna. O novo nascimento é aquele que não nascemos do sangue, da carne, mas nascemos da vontade de Deus, não da vontade do homem. Outra coisa acerca de o novo nascimento ser uma obra exclusiva de Deus, é que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Nós estávamos mortos espiritualmente, o homem em Adão, o homem sem Cristo, ele ainda está morto diante de Deus, ou seja, ele não corresponde a Deus, ele está separado de Deus, há um abismo entre ele e Deus, por causa do pecado. E só Deus, ele pode então trazer uma nova vida, ele pode trazer vida espiritual, ressuscitar o espírito dessa pessoa para uma relação com Deus, para uma comunhão com Deus. Só Deus pode trazer uma vida eterna para aquele que estava morto espiritualmente e que por estar morto espiritualmente morreria fisicamente e receberia também a morte eterna, que é o inferno ou o lago de fogo. Todos estão mortos espiritualmente sem Cristo, apesar de terem vida ainda física, mas diante de Deus é como se estivessem mortos. E assim como um morto não pode gerar a vida em si mesmo, nenhum morto tem a capacidade de retornar à vida, isso é algo que ninguém tem esse poder. Só um milagre poderia trazer um morto de volta à vida. Da mesma forma, nenhum homem morto espiritualmente pode receber, gerar a vida com Deus, a vida eterna, a regeneração, por si mesmo. Só Deus pode realizar o milagre do novo nascimento. O ser humano pode muitas coisas, mas ele não pode dar a vida a si mesmo. Só Deus pode fazer com que nasçamos de novo. É um nascimento que vem de cima, é um nascimento que vem do alto e que alcança o coração daquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Como disse Charles Spurgeon, parafraseando esse grande pregador do Evangelho, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que o homem se regenerar por si só. Só o Espírito de Deus pode dar vida ao que está morto espiritualmente. Vida espiritual, vida eterna. Só o Espírito Santo pode abrir o coração, convencer-nos do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo e selar-nos para o dia da redenção. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus no pecador que não podia gerar essa vida em si mesmo. Uma ilustração disso é a ressurreição que Jesus realiza na cidade de Betânia, a ressurreição de Lázaro. Ali é um milagre de ressurreição física, mas que a gente pode usar como ilustração para entendermos melhor o novo nascimento, o milagre da vida espiritual, a vida eterna que Deus gera naquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo como Salvador. Lázaro estava morto quando Jesus chega em Betânia e já estava ali sepultado há 4 dias. E a Bíblia diz que ele cheirava mal já. E quando Jesus chega ali diante da sepultura, ele diz: tirem a pedra. E as pessoas então removeram a pedra. E o texto diz que Jesus deu uma ordem para Lázaro. Porque Jesus é o autor da vida, o Senhor da vida. Ele controla todas as coisas, Ele é soberano. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu com Lázaro? Lázaro saiu. A vida voltou
para aquele que estava morto. Mas quem que gerou essa vida? Jesus, o autor da vida. Lázaro já estava apodrecendo, em putrefação. Não havia condições nele de retornar à vida. Mas o milagre aconteceu. O dono da vida trouxe a vida de volta a Lázaro. E Lázaro saiu da sepultura e voltou para a vida. Física, no caso. O novo nascimento é a mesma coisa. É Deus que traz para o morto espiritualmente a nova vida. Para alguém que seria incapaz de ter vida eterna por si mesmo, de ter vida espiritual por si mesmo. Só Deus poderia fazer esse milagre do novo nascimento. Só Deus poderia fazer o milagre de nos dar vida espiritual para que voltássemos para Ele, porque em Adão todos morreram espiritualmente. Mas Cristo pode trazer vida àquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então o novo nascimento é uma obra que vem do alto, é nascer do alto, que vem de Deus para o pecador que reconhece a Cristo como seu Salvador. É uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Por isso Pedro ele diz na sua primeira carta 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme sua grande misericórdia nos regenerou. Se Pedro está louvando a Deus porque Ele nos regenerou, é porque Pedro reconhecia que o autor da nova vida, do novo nascimento, é Deus. Por isso a Ele toda a glória, só a Ti o louvor, por conta do novo nascimento. Da vida espiritual, da vida eterna, que só Deus pode dar. Não há nada que eu possa fazer para eu ter essa vida por mim mesmo. Eu devo crer, mas essa vida vem de Deus, vem do alto. Por isso a regeneração, nós cremos na teologia que ela é monergista, é algo que vem de Deus. Ela não é sinergista, eu não faço algo para eu ter essa vida. Eu creio, mas essa vida vem do alto, vem dele. Eu recebo. A sinergia, eu participando com Deus em outras áreas, como a santificação, que eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Na conversão, que eu me volto para Deus. Como Lázaro saiu da sepultura, assim é a conversão, eu me volto para Deus. Mas a vida eterna é Ele que dá. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. João ele usa um paralelismo que interrelaciona o versículo 3 com o versículo 5 de João capítulo 3. João ele relaciona o nascer de novo no versículo 3, quando ele fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer do alto, nascer de novo. Daí no versículo 5 ele fala, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ele relaciona novo nascimento com o nascer da água e do Espírito. Eu entendo o que é nascer de novo se eu entendo o que Jesus está dizendo sobre o nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? Para nós entendermos o novo nascimento. Para responder essa pergunta, alguns teólogos estudiosos da Bíblia têm levantado algumas possibilidades de interpretação. Existe uma posição em que as pessoas acreditam que quando Jesus usa a expressão água e Espírito, nascer da água e do Espírito, ele está se referindo a dois tipos de nascimento. Ele está falando sobre o nascimento físico, o nascer da água, e a água ali como uma alusão ao líquido amniótico que irrompe o útero logo antes do parto. Então, algo que diz respeito ao nascer fisicamente, o nascer da carne. E o nascer do Espírito seria esse nascimento espiritual, nascer de Deus e para Deus. Há uma outra posição
que acredita que Jesus está falando sobre 2 tipos de batismos. Jesus está falando sobre o batismo nas águas, o nascer da água. Nicodemos estava familiarizado com o batismo nas águas, o batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento, e não pode entrar no reino sem arrependimento. Então alguns acreditam nisso. Porém, a Bíblia em nenhum momento diz que o batismo salva, que o batismo nas águas gera o novo nascimento. Pelo contrário, quem é batizado nas águas, em tese, já deveria ter nascido de novo, porque o batismo é uma ilustração daquilo que já aconteceu no interior do homem. Então eu acredito que o nascer da água aí não tem a ver com batismo nas águas. E o nascer do Espírito nessa posição é o nascimento espiritual, a conversão. Uma outra possibilidade de interpretação, que é a qual eu acredito, é que Jesus está usando uma figura de linguagem conhecida de Nicodemos. Jesus está falando algo novo para aquele mestre da lei. Jesus sabia que aquele homem era um doutor, um perito no Antigo Testamento. E Jesus então usa algumas figuras de linguagem que provavelmente Nicodemos pudesse compreender. Ele pudesse trazer à sua memória esses conceitos. Eu acredito que quando Jesus usa o conceito de água e espírito para o novo nascimento, ele está trazendo, por exemplo, Isaías 44:3, quando Isaías relaciona a água como um símbolo do Espírito Santo. Mas principalmente, Jesus está se referindo ao texto de Ezequiel, capítulo 36, 25 a 27. E esse texto apresenta para nós essas 2 expressões, a água e o Espírito juntos. E Nicodemos, como um mestre da lei, alguém que conhecia o Antigo Testamento, provavelmente sabia desse texto. E esse texto explica o que é um novo nascimento. Novo nascimento, nós vamos ver 2 coisas que acontecem quando alguém nasce de novo. Ezequiel 36. Diz assim: aspargirei o quê? Água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei. Isso é Deus que está falando, num contexto onde Deus está prometendo que iria realizar uma nova aliança. Quando o Messias viesse, o Messias faria, o Cristo, o Salvador, faria com que uma nova aliança começasse. E quando ele viesse, Deus faria isso. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Em primeiro lugar, nascer da água e do Espírito, olhando para Ezequiel 36. O que seria nascer da água no novo nascimento? Seria quando nós nos voltamos para Deus, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Ele vem trazendo uma nova vida e essa nova vida traz consigo purificação. Assim como a água é símbolo de se lavar, de limpar, de pureza, de purificação. A água era muito usada no Antigo Testamento para purificação cerimonial, para as pessoas se colocarem diante de Deus. É Deus, quando nós cremos em Cristo, quando Ele traz regeneração, um novo nascimento, Ele opera em nós purificação dos pecados. Ele nos torna limpos diante dEle. Já não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos purificou, Ele nos limpou para um relacionamento com Ele. E o nascer do Espírito seria quando nós recebemos a vida do Espírito em nós, o Espírito Santo em nós, trazendo nova vida, um novo coração. Notem o que Ezequiel diz, que no novo nascimento
Deus ele transforma, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Não diz que ele transforma o coração de pedra num coração de carne. Diz que ele tira o coração de pedra e faz um transplante, algo totalmente novo. Ele coloca um coração de carne. Aí nós temos simbolismos, são ilustrações, coração de pedra representando algo que não tem vida, algo que é duro, algo que é impenetrável, algo que não responde a Deus por si próprio. E o coração de carne como uma alusão a um coração que tem vida, que bate, que é sensível, que responde a impulsos. É Deus quem traz essa nova vida. É Deus quem dá um novo coração. É Deus que retira a morte espiritual de nós e nos traz nova vida. Isso é a obra do novo nascimento. Quando Deus nos purifica, quando Ele nos traz vida com Ele, vida eterna. E agora uma nova disposição para as coisas de Deus. Quando nós tínhamos um coração de pedra, estávamos mortos em delitos e pecados, nós não queríamos Deus, nós não tínhamos uma disposição de Deus ou para Deus, nós não queríamos guardar os mandamentos, mas agora Ele nos deu um coração sensível para isso. Ele nos deu uma nova vida, Ele mudou o nosso coração, o nosso interior. Agora uma vida não mais para a nossa própria glória, mas uma vida voltada para a glória de Deus. É uma nova vida. Aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A nova vida, o novo nascimento, é purificação dos pecados e transformação interior para uma vida com Deus. O novo nascimento é uma obra livre, soberana, misteriosa do Espírito Santo. Jesus agora ele compara essa obra do novo nascimento, ou a obra do Espírito Santo no novo nascimento, com um vento. Ele fala: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito, nasceu espiritualmente, nasceu para uma vida eterna, para uma vida com Deus. O vento ele tem algumas características e nós vamos comparar isso com o Espírito Santo. Essa obra do Espírito, quando ele vem trazendo regeneração, nova vida, na vida daquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Da mesma forma que o vento sopra onde quer, ele é livre para isso, o Espírito Santo também é livre para soprar onde quer. Ele sopra na Cracolândia, ele sopra aqui nessa noite, ele sopra lá fora. O Espírito Santo está soprando, ele está agindo na vida dos homens. O vento ele é invisível, ele é misterioso. Nós não podemos ver o vento. Ele é misterioso porque a gente não sabe que direção ele vem, de repente ele muda de direção e nós não entendemos isso. É um mistério. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é invisível. Nós não enxergamos muitas vezes aquilo que ele está fazendo no coração das pessoas, na vida das pessoas, mas ele está agindo. Se por um lado o vento ele é invisível e nós não podemos ver o vento, por outro lado nós podemos ver os efeitos do vento. Uma usina que usa o vento como fonte de energia para abastecer uma cidade, trazer iluminação para uma cidade à noite, nós não o vemos soprar, nós não vemos o vento, ele é invisível, nós vemos o efeito do vento.
abastecendo toda uma cidade com energia. Você está na rua e de repente vem um vendaval que varre a rua, folhas levantam, papéis, poeira, e muda o cenário, aquele vento. Da mesma forma, nós não vemos o Espírito, mas ele existe como a energia elétrica existe e nós não a vemos. Ele está agindo como vento, forte. Nós não o vemos, mas vemos os seus efeitos na vida daquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e que recebe o novo nascimento. Transformação do caráter, transformação da vida, conversão, vida nova. Há um fruto do Espírito, um novo tipo de procedimento, novos valores, novas prioridades. É visível a vida daquele que nasceu de novo, aquele que recebeu essa obra do Espírito Santo de regeneração, que talvez não percebeu quando isso estava acontecendo, mas depois as pessoas puderam ver, depois que houve o novo nascimento, uma nova vida. Uma vida nova. Não significa tudo perfeito, mas é uma vida que está sendo transformada. Essa é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Nós não vemos o vento e não vemos o Espírito agir, mas vemos os seus efeitos na vida das pessoas. Quem nasceu de novo tem uma vida transformada. Eu creio que quando Jesus usa também aí a expressão do vento para o Espírito Santo e falando da ação do Espírito no novo nascimento de alguém, na conversão de alguém, na transformação de uma vida, Jesus está usando também um símbolo do Antigo Testamento que Nicodemos conhecia, por ser mestre da lei. O Espírito Santo ele tem um símbolo no Antigo Testamento da água, mas também o vento representa o Espírito Santo no Antigo Testamento. Inclusive a palavra vento e espírito, no grego e no hebraico, são a mesma palavra. A mesma palavra que pode ser traduzida como espírito, pode ser traduzida como vento. E o vento é uma ilustração dessa ação do Espírito Santo. E provavelmente Jesus está trazendo para a mente de Nicodemos um outro texto de Ezequiel 37, quando Deus chama Ezequiel e mostra para Ezequiel um vale de ossos secos, esqueletos ali jogados no chão. E Deus fala para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos, ou seja, diz a minha palavra para esses ossos secos. E Ezequiel então obedece e começa a declarar a palavra de Deus. E o Espírito Santo usa aquela palavra naquele vale de ossos secos. E aquele vale de ossos começa a receber carne, sangue, tendões, veias, juntas. E aquele vale de ossos secos se transforma num exército vivo. 1 Pedro fala que Deus nos regenerou pelo seu Espírito, pela palavra viva. O Espírito Santo age como um vento, trazendo vida, usando a palavra de Deus para regenerar, para trazer vida eterna, nova vida no coração do pecador arrependido, que confessa Cristo como seu Salvador. E eu quero terminar trazendo para vocês rapidinho os resultados do novo nascimento. Em primeiro lugar, o primeiro resultado que nós poderíamos pensar aí é que o novo nascimento traz a possibilidade de você ver o reino e entrar no reino de Deus. Jesus colocou o novo nascimento como condição, como critério para alguém entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus só por ser religioso como Nicodemos, um homem de destaque, um homem bom.
é necessário nascer de novo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Nicodemos talvez achasse que por ele ser filho de Abraão, por ele ser um judeu, o reino vinha de tabela. Por ele ter um nascimento carnal, ele ser da raça dos judeus. Os judeus acreditavam que o reino de Deus era exclusividade para eles. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O novo nascimento é para todos que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. E quem crê e nasce de novo, vê o reino e vai entrar no reino. Aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino, por uma questão óbvia. Está morto espiritualmente, está cego para as coisas de Deus, está cego para a realidade do reino de Deus, não enxerga o reino de Deus. Mas quem nasceu de novo, pode ver o reino, inclusive pode ver o rei do reino que é Jesus Cristo. Quem nasceu de novo, pode entrar no reino. Quem não nasceu de novo, não pisará no reino de Deus. Na plenitude desse reino, quando Jesus voltar, na plenitude desse reino, quando nós estivermos vivendo os salvos em Cristo, a realidade de novos céus e nova terra, só entra lá quem nasceu de novo. Eu gosto do pensamento de Charles Riley, quando ele fala o seguinte, que se fosse possível alguém entrar no céu, ou nos novos céus e nova terra, sem o novo nascimento, essa pessoa ali não regenerada iria entender, reconhecer os novos céus e nova terra como um inferno. Seria algo insuportável para um não regenerado entrar no reino de Deus, entrar na plenitude desse reino, novos céus e nova terra, porque o seu coração ainda não foi regenerado, ainda não há uma disposição para as coisas de Deus, prazer nas coisas de Deus, alegria em Deus, comunhão, desejo de estar em comunhão com Deus. Ele ainda está inclinado para as trevas, para o pecado. Ele não teria o seu prazer na eternidade com Deus. Por isso Deus precisa mudar o nosso coração, a nossa disposição, trazer esse novo nascimento, que depois vai nos gerar um corpo glorificado, perfeito, e vamos estar gozando, desfrutando com grande alegria de novos céus e nova terra, da plenitude desse reino, e vamos ver todo esse reino que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós que cremos nele como Salvador. O outro resultado é que o novo nascimento concede perdão dos pecados e vida eterna, como a gente já viu. A purificação, o nascer da água e o Espírito traz a vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. Jesus ele diz para Nicodemos uma outra ilustração, quando ele fala da serpente do deserto. Ele está falando de um texto de Números capítulo 21, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus e começou a murmurar. Deus mandava alimento de uma maneira milagrosa, o maná. As pessoas tinham isso toda manhã, sem qualquer trabalho, era só colher o maná. E o povo reclamando, o povo murmurando, só murmurando. E murmuração é pecado, irmãos. Reclamação é pecado. Nós estamos agindo com incredulidade, como se Deus não estivesse conduzindo a nossa vida. Nós não estamos sendo gratos àquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos enxergando ainda aquilo que não temos, estamos invejando, tendo cobiça por outras coisas, mas estamos deixando de ser gratos por aquilo que Cristo, que Deus já está fazendo. E murmuração muitas vezes pode trazer disciplina de Deus. Como aconteceu. Deus enviou, falou para Moisés, eu vou enviar umas serpentes aí no deserto, serpentes abrasadoras, e ela vai picar todo mundo aí que está murmurando. Se acontecesse isso hoje, será que teria muita gente na igreja domingo que vem? Será que eu estaria no púlpito domingo que vem? E as serpentes iam lá, mordendo todo mundo. E aí o que acontecia? O pessoal ia ficando doente, ia morrendo.
E aí o povo, o que aconteceu? Clamou ao Senhor. Se arrependeu, se voltou para Deus. E Deus falou para Moisés: Moisés, agora faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo mundo que olhar nessa serpente será curado. E aconteceu o que Deus tinha dito. As pessoas iam, olhavam para a serpente e elas eram curadas do veneno da serpente. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê terá vida eterna. Jesus foi levantado aonde, irmãos? Na cruz, no Calvário. Ele tem o poder, o único que tem o poder, para perdoar pecados e para trazer essa nova vida, a vida eterna. Quem olha para Jesus e crê nele como Salvador, tem um novo nascimento, tem a vida eterna. O veneno do pecado que nos leva à morte eterna é retirado de nós e é infundido em nós graça, nova vida, vida eterna, através de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Ele, crer que Ele é o nosso Salvador. Há muito tempo atrás, fazia uma grande tempestade de neve numa cidadezinha da Inglaterra e paralisou a cidade inteira. O trânsito ficou ali parado e no culto da igreja nem o pastor conseguiu chegar para pregar naquela manhã. Pouca gente foi ao culto porque a maioria, não conseguiu chegar ao culto. E aí tinha lá um irmãozinho mais velho da igreja que conhecia a Bíblia, mas que tinha muita dificuldade para falar em público. Porém, coube a ele a responsabilidade de assumir o púlpito no lugar do pastor. Semana que vem eu não venho, quero ver quem que vai. Não, aqui tem bastante até, né? Mas coube a ele a responsabilidade de subir ao púlpito e pregar. E ele pregou sobre Isaías 45, 22, quando o profeta diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E ele falou sobre a necessidade do pecador olhar para Jesus e crer em Jesus para ser salvo, para receber nova vida, a vida eterna. E falou de uma maneira humilde, simples. Mas aquela manhã, o vento que sopra onde quer, e é invisível, mas você pode ouvir, você pode sentir a ação do Espírito, soprou naquele lugar, trazendo um novo nascimento a um jovem muito novinho que estava ali, e que naquela manhã entendeu, de alguma forma entendeu, pela ação de Deus na vida dele, o Evangelho. E naquela manhã ele creu e recebeu vida eterna, novo nascimento. E o nome desse jovem é Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores batistas, o grande pregador da palavra de Deus, que através dele, depois, esse mesmo Espírito Santo agiu para levar outros a um novo nascimento. Eu não sei como anda a sua vida nessa noite. Olhe para Cristo e creia nele. Ele foi levantado naquela cruz, porque Ele amou você. E se você crê, você tem nova vida, vida com Deus, vida eterna. Só Ele pode dar isso para você. E terminando, o novo nascimento traz transformação de vida, vida nova. Nos livra das trevas e nos leva para uma vida nova com Jesus, de transformação, até o dia que Jesus voltar ou até o dia que a gente morrer e for para a glória. É transformação interior que Ele vai operando. Aquele que não nasceu de novo, não tem vida com Deus, não tem essa vida espiritual, não tem ação do Espírito Santo dentro dele. Só o Espírito de Deus pode gerar essa nova vida. Ele não traz para você uma religião, algo exterior, mas Ele traz uma vida nova. Você crê nele como seu Salvador? Vamos orar?
Feche os seus olhos.